Eu quero falar de algo simples e tão necessário, simples e tão importante. Nós sabemos que o nosso Rei Jesus, Ele é majestoso, Ele é poderoso, mas Ele veio numa manjedoura, não é verdade? Ele não usou Ferrari, né? Ele não entrou vestindo aquelas roupas, né? E muitas pessoas então julgaram a Ele, por Ele não ter toda a pompa, tudo aquilo que teoricamente nós humanos valorizamos tanto. E quando Ele entra em Jerusalém, as pessoas começam então a tirar as suas capas, né? Que era algo muito importante naquela época, e começa a colocar no chão. E começa a colocar umas palmeiras também para que Ele pudesse passar. E nós temos uma canção que fala sobre isso, né? Quantos aqui conhecem essa canção? Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Porque Ele é glorioso, mas Ele é tão simples. E eu gostaria de falar algumas coisas com vocês nessa noite. Algo simples, mas tão importante, porque nós vivemos numa geração que a impressão, queridos, que eu tenho é que cada hora precisa inventar alguma coisa para entreter mais, que cada hora é necessário algo diferente para que então as pessoas fiquem conectadas. E na verdade Jesus não fez nenhuma proposta dessa. Suas palavras eram de ensino, suas palavras eram mostrar na prática o que funcionava, o que não funcionava. Ele contava algumas parábolas para dar exemplo. Ele era muito educado, mesmo com os fariseus. Né? Ele sempre trazia uma palavra para que as pessoas pudessem pensar por si mesmo. A partir do momento que ele colocava, então, uma meditação. E eu quero que essa noite seja uma noite assim, enquanto eu falo, que o Espírito Santo possa traduzir para você, no seu espírito, aquilo que Deus mesmo quer falar, porque a palavra está acima de nós. Amém, queridos? Eu quero que você abra a sua Bíblia nesse momento, em João 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 8. Enquanto você abre, eu elenquei 4 coisas que são necessárias a um discípulo de Jesus. 4 coisas, 4 elementos que precisam estar muito dentro de nós. Né? Nós estamos falando de um tema de dentro para fora, mas é exatamente isso que o reino de Deus quer fazer comigo e com você. O reino de Deus não vem uma visível aparência, foi o que Jesus falou. Mas ele é paz, justiça e alegria no espírito, então é interno. Então a gente precisa olhar para dentro, precisamos entender 4 coisas importantes na vida de um discípulo. Eu quero buscar ser sucinto para que você fique conectado aqui também, tá bom? O número 4 se comporta na Bíblia Sagrada como aquele que apresenta uma criação de Deus e a totalidade de todas as coisas. E eu quero falar de 4 coisas que nós precisamos ter como discípulos. Todos acharam? João 3, 1 a 8 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais do judeu. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso então respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem velho nascer? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Então Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Primeiro ele diz que não pode ver, e em segundo lugar ele fala que não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Queridos, nós temos uma conversa, um encontro, que Jesus então tem com esse homem, um fariseu, um cara muito respeitado, membro do Sinédrio, e ele vai encontrar com Jesus, e ele começa a olhar para Jesus, e ele começa então a calcular, fazer um cálculo racional,
dizendo para Jesus: olha, eu acho que você pode ser que realmente tenha vindo de Deus, porque olha os milagres que você faz, olha as coisas que você faz. E Jesus então traz a atenção de Nicodemos, não para os milagres, não para aquilo que ele estava fazendo, não para as obras. Em outro contexto, Jesus fez isso quando João Batista estava mandando os discípulos e perguntando: é ele mesmo o Cristo que nós devemos esperar? Jesus não dá a resposta para os discípulos e fala assim: olha, fala para João que os leprosos estão sendo curados, os mortos estão ressuscitando, diga isso para ele. E era suficiente. É engraçado porque o nosso Jesus, ele é muito peculiar, ele não vai responder nunca da mesma forma, mas nesse caso Nicodemos estava olhando o estereótipo, Nicodemos estava olhando as obras, mas Jesus então corrige a mente, a lente daquele homem, dizendo: Nicodemos, é como se ele dissesse para ele: para de olhar o que eu faço, olha dentro, olha para mim. Se você não se tornar um filho de Deus, se você não sofrer essa transformação maravilhosa, primeiro, você não vai ver o reino de Deus. Segundo, você não vai entrar no reino de Deus. Queridos, e aqui eu quero dar uma pausa, eu quero perguntar para você se você crê que toda a palavra de Jesus é verdadeira. Sim ou não? Porque muitas vezes, dependendo da nossa vivência, nós achamos que os textos são mais fortes e outros textos não são tantos, que uns textos não são tão importantes, a gente acaba fazendo essa seleção humanamente. Mas isso não é o certo. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela foi escrita para a nossa admoestação, como está escrito. Ela foi feita para nos ensinar. Então, Jesus dizendo que alguém não pode ver e não vai entrar no reino de Deus, precisa ter muito valor nessa passagem. Porque se ele está dizendo que não vai entrar, se o seu amigo falar que vai entrar, seu amigo que é mentiroso, não é Jesus. Se alguém falar para você: não, mas está tudo bem, olha, é só você dar uma camuflada, você vira um crentezinho assim, vai na igreja, fala pasta joia, né, e fala está amarrado. E o que parece hoje é que as pessoas estão colocando pessoas para dentro de um reino que não existe. Porque Jesus disse que alguns vão ficar fora, porque não querem nascer de novo, não receberam então o novo nascimento, enfim. Mas essa palavra é muito importante. As pessoas que não receberam a Jesus, eu lembro que eu fui palestrar para um grupo de empresários em Orlando, e eles não eram cristãos, e eu me senti muito desafiada. E eu lembro que, pensando na palestra, como eu ia falar de Jesus no meio dos negócios ali, eu falei: Deus me dá um jeito, né? Porque o ímpio, queridos, ele é assim. Você fala de negócio, legal. Você fala não sei o quê, legal. Você fala de Jesus, fica blind, como dizem os americanos, fica tudo cego. O que é isso? O que essa pessoa está falando? Começou a falar grego, porque não entra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então você tem que ir pelas parábolas, você tem que ir como o mestre fez, para que realmente a pessoa comece a pensar: o que é isso? O que é esse reino? Mas esse texto é tão rico porque ele fala que algumas pessoas, elas não podem ver e por isso elas não entram. Mas Jesus então está ali diante de um encontro com Nicodemos, dizendo para ele o caminho. Nicodemos, para de olhar as obras, começa a olhar para mim. Se você não nascer de novo, se você não se tornar um filho de Deus, você não verá o reino de Deus e você não vai entrar no reino de Deus. Isso deve trazer muito temor ao nosso coração, queridos. Porque, em primeiro lugar, eu preciso realmente olhar para a minha vida como discípulo de Jesus, olhar para o rastro que eu estou deixando e pensar assim: será que realmente o novo nascimento faz parte da minha vida? Será que ele tem dado fruto? E o primeiro ponto que eu estou colocando aqui é um encontro pessoal com Cristo. Todo ser humano precisa de um encontro pessoal com Cristo. Deus não tem netos. Às vezes a gente gostaria, né, de algumas pessoas ligar um botão assim, pum, virou cristão, mas não acontece. Por isso que nós precisamos muito da graça do Senhor no evangelismo, precisamos da graça do Senhor para viver a nossa vida, para que possamos ser inspiração para os outros. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que um discípulo precisa é de um encontro com Jesus. Eu quero fazer com que você se lembre, quando você recebeu a Cristo como seu Salvador. Eu lembro, eu tinha mais ou menos 11 anos.
E foi uma experiência maravilhosa. Parece que eu tinha tomado um banho assim. Alguém já sentiu isso também? É incrível, é algo inexplicável. Eu não lembro de muitas coisas que aconteceram naquele dia, mas eu lembro da sensação, eu lembro do que eu senti, eu lembro do que eu fui quebrantada, compungida naquele momento. Foi algo tão maravilhoso. Então, um discípulo verdadeiro de Jesus é uma pessoa que tem um encontro pessoal. Eu não sirvo Jesus porque a igreja serve, eu não sirvo Jesus porque é conveniente, eu sirvo Jesus por Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E nós vamos vendo que a vida vai passando os seus filtros e as suas provações, e claramente nós vemos as pessoas que têm realmente uma vida com Deus e as pessoas que não têm. Porque Jesus disse, não julga ninguém, mas pelos frutos nós vamos conhecer que tipo de árvore é ali. E essa palavra é para animar o nosso coração, porque assim como eu e você tivemos esse encontro com Ele, nós precisamos então cultivar essa amizade, precisamos cultivar esse momento, precisamos ter realmente um coração, como nós falamos no início, submisso a esse mestre. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, queridos, nascer da água e do Espírito é uma exigência não religiosa, mas é uma exigência do próprio Deus. E o que é o novo nascimento? O novo nascimento significa, olha, a chegada de um novo ser, o início de uma nova vida neste mundo, pleno da mesma vida que há em seus pais. Diga assim, novo nascimento é um ser que é pleno da própria vida que há em seus pais. Agora pega essa informação e coloca no Espírito. Quando você nasceu de novo, o Espírito de Deus colocou a plenitude da vida de Deus dentro do seu espírito. E essa então plenitude, ela vai guiar, ela vai transformar, ela vai confrontar, ela vai incomodar às vezes. Mas ela vai então nos embranquecendo, vamos sendo purificados pela palavra e pela convivência com Deus eterno. Aleluia! Da água é o mesmo que nascer da palavra, do Espírito, nascer de Deus, pois Deus é Espírito. E a necessidade é para todos, gregos e troianos, americanos, brasileiros, hispanos, todos precisam receber esse encontro. Independente da boa moral e das boas condutas, eu particularmente não gosto muito daquela frase assim, olha, aquele cara é tão gente fina, só falta Jesus. Meu Deus, queridos, se falta Jesus, falta tudo. Não, mas olha, ele tem uma conduta moral, mas espera aí, então não entendemos a graça, o Cristo que foi crucificado. Não foi pelas nossas boas obras que ele morreu? Então, se uma pessoa não tem Cristo, ela é miseravelmente cativa, não tem a plenitude da vida de Deus Pai dentro do seu interior, e isso causa alguns problemas e a gente vai ver daqui a pouquinho. Outra coisa, o novo nascimento é taxativo e universal, tem que acontecer, porque se não acontecer, ninguém verá e entrará no reino, se não nascer de novo. E aí nós entendemos a dificuldade, muitas vezes, que temos nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque pessoas que nasceram de novo são plenas da vida de Deus dentro delas. E pessoas que fingiram que nasceram de novo, foram convencidos, não foram convertidos de verdade, tem uns frutos assim que vão incomodar, né? E muitas vezes nós não atentamos a isso. E o que a gente faz? A gente fica no pé da goiabeira, tentando fazer a goiabeira da manga. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já me confundi. De esperar de pessoas atitudes cristãs de verdade. E não ter. Por quê, queridos? Porque não tem a vida plena de Deus ali dentro. E é por isso que Paulo também fala para nós não nos unirmos com o jugo desigual. Porque não há como você ficar no pé de uma pitanga. Qual a fruta que tem aqui que é top? Manga, caju. Quem viu meus stories viu que eu peguei uma manga aí, né? Tá bom, esse é para outra conversa. Mas
As músicas veio no pé de manga. Eita, outra conversa, depois a gente fala. Mas não há como a gente ficar, num pé de limão falando, por favor, me dá goiaba, me dá goiaba. E muitas vezes nos relacionamentos nós somos assim. Nós queremos que tal pessoa dê um fruto do Espírito que ela só tem carne para dar, queridos. Como que nós vamos pedir, esperar atitudes nobres de pessoas que vivem na carne, que não conhecem, não entraram no reino de Deus? E é incrível, porque, queridos, isso não tem nada a ver com vir à igreja. Vir à igreja não significa que teve o novo nascimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por isso há tantas, muitas vezes, confusões no seio da igreja, porque pessoas esperam coisas que o outro realmente não pode dar, ou então é tão imaturo na fé, e as pessoas se ferem, saem da igreja por não entender que alguns ainda não nasceram de novo. Estão ali, Jesus é joia, mas ainda não é o Senhor da sua vida. Ainda não tem a primazia, não tem a adoração absoluta. Ainda não renegou a carne, as suas paixões para viver uma paixão verdadeira pelo Cristo ressurreto. Mas nessa noite, a minha esperança é que você possa mergulhar nessa nova semente que foi implantada dentro de você e dar frutos muito bons para o reino de Deus. Amém? Gálatas 6 diz isso, 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida e paz. Então nós precisamos observar como nós estamos plantando. Estamos plantando na carne ou estamos plantando no Espírito? Qual é a semente que comanda a minha vida? É o novo nascimento? É a vida plena de Deus? Eu tive realmente um encontro com Jesus? Ou não? Pensa sobre isso. A diferença de quem nasceu de novo e de quem não nasceu se resume no tipo de DNA que comanda nossa escala de valores e decisões. Vou repetir essa frase porque ela é muito profunda. A diferença entre quem nasceu de novo e de quem não nasceu resume no tipo de DNA que comanda a escala de valores e decisões dessas pessoas. A recompensa desse novo nascimento, primeiro, paz com Deus. Paz com Deus. Nós temos uma ânsia em ser amados, em ser recebidos, em não sofrer nenhum tipo de rejeição. A palavra também diz que o depender de vós tem de paz com todos, mas tem pessoas que não querem ter paz conosco, não é verdade? Mas mesmo que o mundo não queira ter paz com você, a recompensa do novo nascimento é você ter paz com Deus em primeiro lugar. E isso é a maior riqueza que alguém pode ter. Uma consciência limpa, uma consciência sabendo que eu posso sair daqui, amanhã não viver, mas eu estou em paz com Deus. Isso é algo lindo. Segunda recompensa, nós temos a quem puxar. O seu reino começa a ser implantado dentro de nós e nós começamos a aparecer com Jesus. Eu fiquei impressionada que eu entrei ali no camarim, aí eu vi uma moça, eu falei, nossa, é tão parecida com a Flávia, é irmã dela, ou é sobrinha dela, é alguma coisa. Aí eu vi que eu paguei um mico, porque era a própria filha, Paguei um mico geral aqui hoje, mas tá bom, da próxima vez eu não falo nada, Mas você vê que teve aonde puxar, tem um DNA, e é isso que é o milagre do novo nascimento. Quando a carne quer me puxar, eu falo, não, cara, eu tenho um DNA da santidade. Eu vou pender para isso. Quando a mentira, a sensualidade ou qualquer outro pecado quer te puxar, você lembra da semente que foi plantada dentro de você. E aquilo vai puxar você, fazer você inclinar não para a carne, mas para o Espírito. E aqueles que semeiam no Espírito colherão vida e paz. Então eu olho para o meu Pai Celestial, cara, Ele não fala mal de ninguém, então eu não posso falar mal de ninguém, cara. Eu olho para o Pai Celestial, Ele é famoso, mas Ele não se acha por isso, então eu preciso imitar Ele. Eita, equipe de louvor, bora lá. Vocês estão entendendo? Ele é o exemplo, eu tenho que puxar Ele. Ele é exaltado, soberano, mas não aceita suborno. Então eu não posso me vender, porque eu tenho a quem puxar. Falar a verdade no mundo mentiroso é só para corajosos, mas ele ainda continua falando a verdade, então eu preciso me adequar
Eu preciso continuar falando a verdade mesmo que isso não agrade as pessoas. Porque eu tenho uma fonte, eu tenho um DNA que foi trocado, que foi transformado. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito. Ontem estava contando lá em Nova York, que é do Maranhão, aleluia. Teve gente perguntando assim, você vai para Nova York? Eu vou para lá, deve estar esperando lá, né? Não sabe o que é aqui, enfim. E ontem eu estava compartilhando um pouquinho, não falo muito de coisas íntimas, mas ontem tem muito a ver com essa palavra. Eu estava para fazer aquele CD chamado Paz. Vocês conhecem esse álbum, Paz? Paz, paz, oh, oh. E aí eu estava no meu quarto orando, e você sabe quando você sente a presença de Jesus? Alguém aqui já sentiu essa presença? Você sabe quando é o Espírito Santo, você sabe quando é Deus, mas você sabe quando é Jesus. É uma coisa incrível. Se você não sabe, eu vou orar, botar a mão na sua cabeça hoje, crente, para você saber. Porque é a melhor coisa desse mundo. Eu não sabia se eu gritava, se eu chorava. Foi um negócio louco. E sabe o que ele falou para mim? Eu vim ver o quanto de reino do meu Pai tem na sua vida. O quanto há de paz, o quanto há de justiça e o quanto há de alegria na tua vida. Imagina que eu chorei por umas 3 horas ali, o olho quase que saiu para fora, né? Por quê, queridos? O reino dele não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. Primeiro ponto para sentir paz e ter paz com Deus é o novo nascimento. Viver esse novo DNA. A paz com Deus faz com que a gente não entre em manipulações de pessoas, faz com que a gente não manipule pessoas. A paz com Deus faz com que a gente tenha paciência para a tomada das decisões e não precipitação. A paz com Deus faz com que pessoas não se suicidam, não caem em depressão. A paz com Deus é algo maravilhoso, queridos. E se ele fez essa pergunta para mim, com certeza vai fazer para você, né? Eu já estou passando o encargo. O quanto há de reino de Deus na tua vida. Ele não quis saber as circunstâncias que eu estava vivendo. Ele veio sondar o quanto havia de paz, justiça e alegria. Ah, mas justiça, não estamos falando só de justificação por causa do sangue de Jesus. Estamos falando o quanto nós fazemos a justiça dentro das nossas casas. Por exemplo, o marido tratando bem a sua esposa, a esposa tratando bem o marido, isso é justo. Os filhos obedecendo os pais não irritando os filhos, isso é justo. Não ouvi nenhum aleluia aqui. Se eu estivesse falando assim, o anjo está vindo entregando uma bênção. Ah! Enfim, deixa eu fazer o que eu vim fazer, né? O quanto há de justiça na nossa vida. O quanto essa justiça de Deus pode permear os meus relacionamentos. O quanto eu deixo com que Jesus confronte a minha vida para que eu não entre em áreas e não seja manipulado e nem manipule ninguém. O quanto de justiça há na minha vida. O quanto há de alegria no espírito. Tem gente que se perder o celular, cai em depressão na hora. Hoje está um negócio louco. Se perder a rede social, piorou. Não é ninguém mais, virou um Zé Ninguém. Né? Porque perdeu a rede social. Espera aí, a rede social nos define agora, gente? Fala sério. Então, se eu perder a minha rede social, Flávia, tudo que eu vivi é jogado no lixo. Parece que está assim, queridos. Mas esse não é o reino de Deus. Esse não é o reino de Deus. O reino de Deus é relacionamento com Ele. É uma vida com Ele. É quando Ele pode vir na sua casa de noite e averiguar as coisas. Espera aí, deixa eu dar uma olhada ali. Deixa eu ver como é que estão as coisas aqui em casa. É Ele descer e falar, deixa eu ver aqui. O que pode ser melhorado? O que pode ser consertado? Como que podemos arrumar essa casa? Então, essa é a primeira característica de alguém que é um discípulo de Jesus. E nós estamos falando de coisas que estão dentro, não estão fora. Minha pergunta para você é, você realmente nasceu de novo? Você tem fruto desse nascimento?
Você tem se inclinado para o DNA do seu Pai verdadeiro? O Espírito Santo consegue te dominar, meu irmão? O Espírito Santo tem controle sobre as nossas vidas? Porque a palavra fala que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E isso não é algo espalhafatoso, isso é para ser uma normalidade na nossa vida. Eu estava num voo e eu fiz uma oração. Eu falei: Jesus, se eu quiser falar com esse cara, pode me usar. Para que eu fui falar, né? Ele quer sempre falar, né? E aí eu vi um letreiro escrito bem em cima da cabeça dele assim: filho amado, filho amado, filho amado. E aí eu aprendi com Amaro, né? Quantos conhecem o profeta Amaro? Ele fala: Deus fala um negócio e você usa o cérebro, né? Faz as duas coisas. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou interpretar esse negócio? Cadê o Amaro? Busca o Amaro. Aí eu falei: cara, se Deus está falando que ele é filho amado, ele deve ser um desviado, né? E eu fiquei ali conjecturando aquela visão que eu tive. Aí o que eu fiz? Eu falei para ele assim: você acredita em Deus? Aí ele me olhou estranho assim, né? Aí ele falou assim: eu acho que sim. Aí eu falei: você acredita que ele pode falar algo da sua vida para mim, para mostrar para você que ele te ama e te conhece? Aí ele falou: nossa, que estranho. Você é meio índia, você tem evidência na família? É pajé? É o quê? Do que é? Aí eu falei: não tem nada de pajé, não tem nada de evidência, de coisas aí que você está achando. Deixa eu te explicar. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, Ele envia o Espírito dEle para morar dentro da gente. E esse Espírito, Ele fala, Ele sente as coisas, Ele é sensível. E Ele pode, porque Ele ama as pessoas, compartilhar algumas coisas para que faça sentido para você e te mostrar o que Ele é real. Aí ele: ok. Aí eu falei: olha, eu vou compartilhar com você a visão que Deus me deu. E eu falei para ele: eu vi escrito em cima da sua cabeça, como se Deus estivesse escrevendo assim: filho amado, filho amado, filho amado. Aí ele me olhou, sabe, assim, meio desconcertado, tipo assim, foi pego, né, aquela cara assim, nossa. Aí ok, só que eu estava com muito sono, gente. Aí sabe o que eu fiz? Virei para o lado e dormi. Era 3 horas de voo. Aí quando estávamos descendo, ele estava com a cabeça um pouco assim, bem mexido, eu não sei porquê. Aí ele vira e fala assim para mim: olha, tem uma coisa que eu preciso contar para você. Aí eu falei: o quê? Eu não falo com meu pai há 25 anos. E esse voo aqui, eu estou descendo na cidade dele. Eu falei que eu não ia encontrar com ele. Mas depois disso que você falou, eu vou encontrar com meu pai. E aí eu falei: viu como Deus te ama? E Ele também quer ser o seu pai. Queridos, essas coisas precisam ser normais na nossa vida. Porque nós temos um DNA. Nós precisamos sair da caixa. Muitas vezes a gente fala assim: não, eu sou cantora gospel. Que ridículo. Eu sou filha de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E se eu sou filha de Deus, não tem limite para Deus me usar. Eu posso fazer qualquer coisa que Ele quiser. Mas a gente muitas vezes fica assim: não, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso não é nada, não somos nada, queridos. Somos o que Deus criou em nós e o que Ele edifica em nós para a edificação do outro. Segunda coisa, meu Deus, eu tenho que acelerar, Jesus amado. Segunda coisa que eu percebo na vida de pessoas que andam com Jesus, é exatamente isso: servir. Mas não servir com o coração errado, o servir com a motivação pura. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? As pessoas que abraçaram a Jesus e encontraram esse amor, não há como a gente ficar sem fazer alguma coisa, queridos. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, eu comecei a pedir o Josh para guardar a louça lá de casa, mas pensa que o menino ficou bravo. Mas
Você está me fazendo um escravo. Como assim? Eu vou ter que guardar a louça agora forever? Eu falei, não, querido, você vai servir aqui também, porque nós servimos a casa. Então, o não servir, queridos, é uma atitude própria da infantilidade. Quando a gente só pensa na gente. Agora, Jesus mesmo falou assim, Pedrão, cara, você me ama? De verdade? Me ajuda, cara. Me ajuda a cuidar. Você fala que me ama, você encontrou comigo, você tem a minha vida em você? Faz alguma coisa. Agora Deus está cutucando outra turma aqui, né? Que eu não sei quem, mas vai cutucar aí. Porque é muito bom, queridos, a gente vir na igreja. A gente receber um louvor, uma palavra. Mas o quanto eu e você podemos servir de verdade o reino de Deus quando as pessoas não estão olhando. Eu preciso servir o reino de Deus num voo que ninguém vê nada. Eu preciso servir Deus dentro da minha casa, eu preciso fazer alguma coisa. Por quê? Para eu ser amado? Não, queridos. Estávamos comentando exatamente sobre isso. Por que as pessoas, muitas vezes, elas não falam a verdade? Porque elas têm medo de ser rejeitadas e o ser humano tem uma fome louca para o ser amado. E muitas vezes, nós pensamos assim, eu não vou mexer com quem está quieto, deixa todo mundo fazendo o que tem que fazer, eu não vou fazer. Mas, queridos, isso não é uma atitude de alguém que está crescendo com Cristo. Olha essa igreja, gente, essa igreja está grande demais, glória a Deus. Precisa de obreiros, precisa de pessoas que ajudam, precisa de voluntários, precisam de pessoas que falam assim, olha, eu estou com Jesus e Jesus vai comigo onde eu for, então eu vou pregar na escola, na faculdade, onde eu estiver, eu vou ser um braço, eu vou ser a perna, eu vou ser o pé. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tem uma frase, uma máxima que diz, quem não serve, não serve. Por quê? O servir não é ser escravo, o servir é retribuir tudo que é inexplicável que nós recebemos de Deus. Então, pessoas que nasceram de novo, você sempre vai ver elas servindo outras pessoas. Servindo outras pessoas, porque isso é uma característica daqueles que nasceram de novo. Então, olha para a sua vida agora. Faz uma sonda aí, o quanto você tem servido o reino de Deus. O quanto você tem servido pessoas. Jesus falou isso para Pedro. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar, no original da palavra, em hebraico, quer dizer gerar bem-estar. Diga assim, apacentar significa gerar bem-estar. Então você pode gerar bem-estar na sua escola, na sua faculdade, onde você estiver. Você não precisa de um cargo eclesiástico aqui na frente para dizer, olha, agora você está em nome do Pai, em nome do Filho batizado, pode ir. Não, Jesus já te enviou para a sua casa, para a sua família, para a sua escola. Você já tem o DNA dele. Não vamos servir a Deus para ser amados, porque nós servimos, porque já fomos amados por Ele. Então, não podemos contaminar o servir. Tem pessoas que servem na igreja porque elas acreditam que não serve para mais nada. Queridos, não vai para o ministério desse jeito. Não faz a obra de Deus contaminado desse jeito. Serve porque você é digno também. E porque você ama Jesus. E porque você tem entendimento de que assim como Ele veio nos servir, nós podemos servir aos outros. É por isso que nós estamos aqui essa noite. Mateus 5,16 diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai celestial que está nos céus. Eu tenho ouvido as boas obras que essa igreja tem feito, eu me alegro demais. É isso aí, queridos. Vocês precisam, os filhos de Deus têm que dominar a cultura, dominar as frentes da educação. Vocês precisam estar. E qual é o espírito? É o espírito de servir a comunidade. Então ninguém pode parar. Quando tem um espírito nobre, quem que vai parar? Não há governo que pare, não há diabo que pare, servos que têm a motivação correta. Esse é o poder.
Isso é hombridade, isso é realeza quando eu sirvo, porque eu tenho um entendimento correto, isso é maravilhoso demais, queridos. Continue fazendo isso, porque ao contrário das motivações que Jesus fala, Senhora, não faça nada para aparecer diante dos homens. Quando é servir com a motivação correta, Ele fala, faça para os homens verem. Olha que coisa linda. As boas obras, servir com o coração reto, com motivações, não para ser amado porque já foi amado, façam isso para os homens verem. Façam essas boas obras para que a cidade de Teresina continue sendo impactada por essa igreja. Continue fazendo obra social, continue encontrando os pobres, os aflitos, os órfãos e as viúvas, porque Deus quer que essas obras brilhem diante dessa sociedade. Vocês estão brilhando e vocês precisam continuar a brilhar dessa forma. Brilha a vossa luz, isso é luz, queridos. Quando um servo serve com o coração correto, ele levanta uma luz no meio da escuridão. E vocês estão como Igreja Angelim nessa terra, para levantar a luz na escuridão. Nós levantamos Jesus em adoração, mas nós levantamos Jesus com o nosso serviço também. E se você crê nisso, você pode aplaudir o nome do Senhor. Terceiro ponto é a perseverança. Um discípulo verdadeiro de Jesus, não seja como a folha que foi, né? Ele não arreda o pé. O discípulo verdadeiro de Jesus, aqueles que se entregaram realmente a Jesus, eles têm um tesouro dentro deles que é a perseverança. Esses dias Joshua falou assim para mim, mãe, todos os discípulos de Jesus morreram? Eu falei, sim. E morreram como? Eu falei, eu vou pegar uma figurinha aqui da internet para te mostrar como que cada um morreu, né? Uma criança de 10 anos perguntando isso. Eu falei, todos eles foram... morreu, morte matada, morte morrida, como dizem em Minas. E aí ele falou, né? Entendi. Aí eu trouxe a pergunta para ele. Eu falei, e se você um dia, se alguém falar para você, que você tem que escolher entre Jesus e sua vida, o que você vai fazer, Josh? Aí ele respondeu, é claro que eu vou morrer por Jesus. Mas eu atentei e falei para ele assim, Joshua, você sabe que teve um discípulo que não morreu? E aí ele falou, qual, mãe? João. Mas por que João não morreu? Segundo o meu pastor Luciano Subirá, é porque ele já estava morto dentro dele. Vou pegar emprestado o ensinamento do meu pastor. Ele falou, você não mata quem está morto, você mata quem está vivo. João foi o único discípulo que ficou do lado da cruz quando todo mundo foi embora, cara. Todo mundo zarpou, querido. Todo mundo largou ele. Mãe que fica lá, mãe já sabe, né? Mãe não arreda o pé, não posso nem falar das mães. Mas o único discípulo que não saiu do Gólgota, do Calvário, foi João. Qual era a mensagem de João? Já estou pronto para morrer desde agora. Então, o tesouro que os filhos de Deus carregam dentro deles é a perseverança também. Eu não arredo o pé. Se você entendeu quem é Cristo, se você entendeu o novo nascimento, a sua vida já passou, você já é de Cristo, não tem escolha mais. E essa palavra que os que estão em Cristo crucificaram a carne, é tão real porque aqueles que estão em Jesus, de verdade, eles não vão deixar Jesus por nada. Pode ter dinheiro, pode ficar sem dinheiro. Pode passar problema ou não passar problema. Eles já morreram, queridos. A minha pergunta para você é, nesse terceiro ponto, eu já estou indo para o final. Você já morreu ou precisa que alguém te mate? Tem muitas pessoas que experimentam a vida com Deus, que recebem a graça, recebem milagre, até casa, até um monte de coisa, mas eles não perseveram na fé. Em Hebreus 10:35 diz assim, não abandoneis
a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco, aquele que virá não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Queridos, se a palavra está dizendo isso, é para um alerta. Quantos amigos meus que poderiam estar no ministério já deixaram Jesus há tanto tempo? Quantas pessoas se perderam por causa do pecado, por causa do dinheiro? Talvez você se lembre na sua vida quantos amigos já passaram pela enxurrada da vida e já foram embora. Mas você está aqui. Hoje você está aqui. E Jesus ainda continua perguntando para você: você me ama? Eu posso ter prazer em você por não ver que você retrocede? Essa palavra, perseverança, no texto de Hebreus 10:35, é uma palavra em grego, upomene, que significa estabilidade, constância, característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade, a fé e a piedade, mesmo diante das piores provações e sofrimento. Nós estamos num país, graças a Deus, ainda abençoado. Mas você sabia que tem cristãos morrendo no Oriente Médio? Você sabia que tem mártires acontecendo agora, exatamente nesse momento? E eu gosto muito de Apocalipse, porque ele fala, os mártires são aqueles que perseveraram na palavra até o fim. Eles não abriram mão do testemunho de Jesus Cristo. Minha pergunta para você é, querido, você está firme para guardar o testemunho de Jesus Cristo até o final da sua vida? Eu estou aqui para fazer você pensar hoje na sua lealdade a Deus, na sua fidelidade a Deus, na sua constância pela busca do Senhor. O que a perseverança gera? Aquele que, porém, perseverar, olha a recompensa, esse será salvo. Peraí, mas Jesus já fez tudo na cruz, eu não preciso fazer nada. Errado. Jesus morreu na cruz, pagou os nossos pecados. Mas a perseverança, eu decido perseverar ou não. Eu preciso continuar perseverando na fé. Eu não posso retroceder. Eu preciso fazer valer o sacrifício de Jesus na minha vida. Há alguns que se acomodam e falam, Jesus vai fazer tudo. Ele já fez tudo concernente à salvação, mas concernente à santificação, a nossa perseverança, nós precisamos andar com o Espírito Santo todos os dias, para que possamos ser cada dia mais, como a palavra fala, de glória em glória, de fé em fé. Nós vamos sendo aperfeiçoados como o Filho de Deus foi. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E por último, queridos, última coisa que nós podemos ver dentro de um homem ou uma mulher de Deus é o temor a Deus. Esse temor ao Senhor vai nos afastar de caminhos de morte. O temor ao Senhor faz com que a gente não precipite nas tomadas de decisões. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor gera uma coragem em nós para viver que ninguém pode colocar, só Ele. Quando nós tememos ao Senhor, olha o que está escrito em Isaías 8:13, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Essa palavra saltou tanto para mim na pandemia, queridos, porque estava todo mundo muito louco com o Covid, vocês lembram disso? O Covid tinha virado o grande bicho-papão. E aí você olha para o Covid e olha para a palavra, olha para o Covid e olha para a palavra, você tem que decidir o que você vai viver. E esse texto de Isaías fala, não tema o que os povos temem, tema ao Senhor. Que o Senhor seja seu espanto. Sabe aquelas coisas que a gente fica assim, meu Deus, olha. Ele está dizendo, para de se espantar com o que os povos declaram que é espantoso e começa a se deleitar no Senhor. Começa, que Ele seja o seu temor, que Ele seja o seu espanto. Olhe para Deus e fala, nossa Deus, o quanto você é grande.
em vez de ficar olhando para o Covid e falar, meu Deus, vai morrer metade da minha família. Então, as pessoas que realmente são de Cristo, elas temem ao Senhor. Jesus disse isso. Temam, gente, não ao Covid, não às más notícias, mas temem aquele que pode tanto matar o corpo quanto o espírito e a alma. É esse que nós devemos temer. Não o mundo, não o diabo. Se tem alguém que nós devemos temer, é aquele que pode fazer tudo. É aquele que tem um governo sobre todas as coisas, é a Ele seja a honra, a glória para sempre. O temor ao Senhor gera uma adoração intensa no meu coração. Eu não vou me importar com o que os outros pensam mais, porque eu fui liberta. Em Samuel 16, 2 Samuel 6 diz, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Se você está fazendo algo diante do Senhor, se Ele é o teu amor maior, para de se importar com o que as pessoas pensam. Eu lembro de uma pessoa que estava jejuando muito na nossa igreja, aí um enviado virou para ela e falou, ai, mas para que jejuar tanto, irmão? Aí também é demais, né? Mas se você está fazendo diante do Senhor, deixe que falem. Não procure aprovação, porque nunca vai ter mesmo. Nós devemos focar em quem realmente importa. Davi dizia, ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos teus olhos. Porque Mical estava falando que Davi estava fazendo algo errado, por adorar de uma forma tão extravagante, com um coração tão voltado para Deus. Enfim, esse é o único tabernáculo que será restaurado. Sabe o que tem dentro dele? Adoração e arte. Adoração e arte. O que houve agora no avivamento de Osborne? Adoração e arte. Eu falei, Deus, mas o que tinha nessa tenda? O que tinha nessa tenda de Davi, que é a única promessa que ele será restaurado? O que é que o Senhor gostava tanto de ficar ali dentro? Ele falava, era uma tenda, ele falou, é uma tenda de amor, de temor. Uma tenda de adoração. É isso que traz o avivamento, queridos. É quando nós não importamos com mais nada, apenas com Ele. É quando nós temos a certeza que entregamos a vida para Ele, não importa mais o que vai acontecer. Nós já estamos em Cristo. As coisas velhas já passaram, esse mundo já passou. A concupiscência da carne já passou. O diabo sabe que não pode mais com você, porque você já é dele. Não adianta trazer ofertas e ofertas, ele vai perder tempo. Coitado, ele tem que inventar outras coisas, porque não dá mais. Por isso é tão importante a adoração. E para terminar, tem um texto que eu amo. Diga assim, Heloísa, ama esse texto. Eu amo esse texto e eu medito nele sempre, 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 sempre. Se você quiser abrir e marcar, Malaquias 3, 16, e eu não vou falar de dinheiro, fica tranquilo. E se falasse também, glória a Deus, vamos servir, né? Malaquias 3, 16. Vê se esse texto fala com você o tanto que ele me chama, ele me puxa, ele me evoca uma ação. Então, os que temiam ao Senhor, dá para colocar aqui? Não dá, né? Malaquias 3, 16, 18, tá? Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. E o que acontecia? O que está escrito aí na sua Bíblia? E o Senhor atentava e ouvia. Diga para o irmão do seu lado assim, ó, Deus ouve tudo que você fala dele, hein? Cuidado. Cuidado. Ele está com a orelha bem assim, ó, deixa eu ver o que a Maria está falando de mim. Deixa eu ver o que o João está falando de mim.
Deixa eu ver o que a Heloísa está falando de mim. O Senhor atentava e ouvia. E o que tem diante dele? Um memorial escrito diante dele para aqueles que só vão na igreja, gente. Para quem que tem esse memorial? Ah, cara, isso mexe muito comigo. Tem um memorial para aqueles que temem ao Senhor. A gente tem que decidir que recompensa a gente quer na vida, cara. Eu quero esse memorial. Se o povo quer carne, vai para carne, mas eu quero esse memorial, entendeu? A gente tem que decidir que recompensa a gente quer na vida. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. E para quem fica fofocando do irmão? Não, para quem? E para os que se lembram do seu nome. E agora é uma palavra do próprio Deus, dizendo para esses que temem o nome dele: estas pessoas que me temem, elas serão um tipo de pessoas muito raro, e eles serão comparados a pedras preciosas. Eles serão para mim o que, gente? Um particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como o homem poupa a quem? O seu filho que o serve. Entende que nós voltamos no início da palavra? Nascimento, filho e que serve, com o coração correto. Não para ser aceito pelas pessoas. Eu sirvo porque Ele me ensina a servir. Porque eu amo amar a Ele e fazer a obra dEle. Eu não sei quanto a você, mas eu desejo que todos que estão sentados aqui nessa sala tão linda, possam ser filhos e filhas que servem ao Senhor, que temam ao Senhor e que escolheram não receber uma glória terrena, uma glória fútil desse mundo, mas que sabe que tem um memorial sendo escrito e tudo aquilo que você fala do nome do Senhor, se é correto com a palavra, se é purificado 7 vezes pela palavra, tudo isso terá uma recompensa na eternidade. Há um tesouro nele nos esperando. Eu quero que você feche seus olhos nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus tão forte aqui. Em primeiro lugar, eu quero fazer um convite para aqueles que não conhecem a Jesus. Talvez você entrou nessa casa hoje porque alguém falou que alguém ia vir aqui, alguém te convidou. E eu quero que nesse momento você abra a mão de todo julgamento. Nós não estamos aqui para ver quem vem na frente, quem não vem, sabe? Não há pressão sobre a sua vida, não há opressão sobre a sua vida, há liberdade do Espírito aqui. Talvez você entrou e você nunca fez essa decisão de se entregar a Jesus de verdade. Eu não posso sair desse lugar sem te dar essa oportunidade. E lembra que eu não estou te chamando para virar um crente, porque crente até o diabo é, e ele tem muito mais fé em Deus do que muitos que se dizem crentes. Mas só crê que Ele existe. E se isso não mudar a sua vida, o DNA ainda precisa acontecer, esse nascimento precisa acontecer. E eu quero com muito temor no coração te fazer um convite, para que você se torne um filho de Deus essa noite. Não só um crente. Talvez você já andou dentro da igreja tantos anos, se feriu, mas você conheceu só uma religiosidade, você não conheceu a Cristo. Por isso que muitas pessoas nem ficam na igreja, porque elas nem tiveram um novo nascimento. Mas hoje é uma noite muito especial. É um convite do céu, da eternidade para você. Talvez você veio aqui com alguém que queria que você ouvisse uma palavra que tocasse o seu coração, uma palavra que te mostrasse o caminho correto. E eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer que há um lugar em Deus para você. Há um lugar onde Deus quer te levar e revelar. E se você não aceita, você não consegue ver o que eu estou falando, você não consegue entrar aonde eu estou falando. Mas se você com o seu coração acreditar
o Espírito Santo vai fazer você nascer de novo e vai fazer com que você entre nesse reino poderoso. E o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. Falta alegria na sua vida, então você precisa do reino. Falta paz para dormir, para ter os seus relacionamentos, então você precisa do reino de Deus. Eu quero nesse momento pedir que a igreja esteja em oração. A intimidade não é para muitos. A intimidade não é para muitos, mas para quem busca o Senhor de todo o coração. Você é discípulo de todo o coração. Então, seja um lugar de adoração. Levante o seu altar, se ofereça. Seja um lugar de adoração. Levante o seu altar, se ofereça. Há um lugar onde eu quero estar. Ali eu te encontrei, nesse lugar de adoração que é só pra ti. Sacrifício já ofereci. Eu sou um lugar de adoração. Se você entendeu que você é filho, levante as suas mãos aos céus e adore a Ele nesse lugar. E então o fogo arderá e não se apagará, pois o altar é santo. Ele tem santificado a sua vida. O fogo arderá e não se apagará, pois o altar é santo. O fogo arderá e não se apagará, pois o altar é santo. Aleluia. E o fogo arderá
queremos queimar de amor por Ti, Jesus. Levante as suas mãos bem alto e diga: queima no meu interior, Jesus, com a Tua palavra, a Tua verdade. Implanta dentro de mim o Teu caráter, a Tua forma de ver o mundo, de calcular as coisas, de fazer todas as coisas. Eu quero ser uma contigo. Você pode pedir pelo fogo dele? E o fogo arderá. O fogo pode apagar lá fora, aqui dentro não. E o fogo arderá e não se apagará, pois o altar é santo. O fogo arderá e não se apagará, pois o altar é santo. E o fogo arderá e não se apagará, pois o altar é santo. Jesus, o fogo arderá e não se apagará, pois o altar é santo. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará no coração dos filhos e filhas de Deus. Erga suas mãos o mais alto que você puder mais uma vez. Nós queremos profetizar sobre essa casa, sobre os irmãos que estão nos visitando de outras igrejas também. O reino de Deus é muito além do que placas de igreja. O que Deus está construindo em Teresina, no Piauí, será visto como um testemunho no Brasil, será um testemunho nas nações. Deus ama escolher os improváveis. E se você é um improvável nessa noite, diga: Senhor, eu sou esse altar, eu sou esse altar. A chama não vai se apagar dentro de mim. Eu creio, eis-me aqui, Jesus, para queimar todos os dias, queimar todos os dias. Declare, igreja. O fogo arderá e não se apagará, pois o altar é santo, santo, santo. O fogo arderá e não se apagará, pois o altar é santo, santo. Pois o altar é santo. Purifica-me, Senhor, quero ser purificado como ouro, como ouro. Purifica-me, santifica-me, leva-me mais perto, onde eu não posso ir sozinho. Purifica-me, santifica-me, ajuste-me bem perto de Ti, Senhor. O fogo arderá e
e o fogo arderá e não se apagará. Segura as mãos do teu irmão aí do lado, levanta as mãos dele o mais alto que você puder. Existe poder na unidade, eu creio nisso. Dons distintos, uma igreja que se levanta unida, em unidade. Nós queremos declarar como igreja do Senhor nesse estado, no nosso Brasil. Nós fazemos uma aliança, Senhor, contigo, de te amar todos os dias da nossa vida. Nós não queremos o hype, nós não queremos o movimento, nós queremos avivamento legítimo, Senhor. Nós fazemos uma aliança contigo essa noite como igreja do Senhor, aqui em Teresina, no Piauí, no Nordeste. O Senhor tem uma promessa para o Nordeste do Brasil. Ei, que chamas queimariam nesse lugar. Nós cremos que brasileiros, até os brasileiros que estão na América agora, como Heloísa, são brasas para incendiar nações. E nós declaramos como igreja, nós levantamos a nossa mão como igreja. Ei, arde em mim, Senhor, como nos primeiros dias, a chama do primeiro amor, a chama do primeiro amor. Eu creio